Fala pessoal do canal Médio, como é que vocês estão? Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e um comentário em questão. Estou ajustando aqui para ver se o áudio vai sair tudo beleza. E no vídeo de hoje eu vou abordar a seguinte frase: já está na hora de procurar estágio. Vamos falar sobre oportunidades. Não vou mostrar um slide, mas eu vou contar sobre a minha perspectiva desse ano e de algumas coisas que pode te favorecer ou nos favorecer, além do código, entendeu? Além de tudo isso daí que o povo vem dizer. Isso é uma análise minha, vamos dizer. Durante esses últimos tempos, eu estou construindo esse perfil, na verdade, né, de inteligência artificial e tal, apesar que eu queria pegar mais na linha de mostrar soluções, aplicações, por exemplo, utilizando automação, usando o N8N, o Make, na verdade, eu me comprometi também a trazer isso, era um dos assuntos abordados no canal, a trazer mais código, né, mais linhas de código. Enfim, algumas coisas acabaram me atrapalhando e isso esfriou um pouco. Mas justamente porque há um porém também. E esse porém é simplesmente ter que estudar para aplicar futuramente em alguma vaga, entendeu? Aproveitar que ainda falta um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio de faculdade, para já estar de olho em estágios. Queira ou não, o mercado não brinca sobre isso. E há muitas vagas surgindo. E essas vagas, com certeza, vão ser concorridas. Não é garantia que eu, por estar num curso focado em inteligência artificial e machine learning, que vai entrar muita parte nessa área de dados, além de eu estar fazendo bootcamp, que são cursos, né, na DIO de análise de dados com IA, e tem outro bootcamp também, que eu tô fazendo esse da hashtag, e também tem o da Cabrin, que é mais voltado para a área usando mais Excel e Power BI, ou Tableau também. E nessa pegada de ar, vamos dizer, tipo, eu tava quase todos os dias fazendo 2 horas de bootcamp, fora a faculdade, então peguei um tempo ali em que dava. Ontem eu fiz de novo, que eles têm na faculdade, que eles dão tipo, não sei se cursos, palestras, negócios desse tipo, né? E o curso foi sobre lógica de programação. E foi muito importante eu ter revisto todos esses conceitos, e foi muito rápido. Tem consulta SQL também, eu assisti, eu já tinha começado a assistir banco de dados. Tem livro para ler que eu só li umas 10 páginas. Então, nesses tempos eu estou muito enrolado sobre isso, mas tudo está conforme o que? Em eu criar uma base e um currículo excepcional de aprendizado. E eu tenho que ver essa questão também do currículo. Então, vou estudar isso para trazer até um vídeo. E isso sim, vai ser um vídeo a qual estava na minha lista para ser feito. E venho dizendo sempre, às vezes a gente extrapola o nosso limite, a gente não vê. Entende? Porque a gente tem que ter o tempo certo para tudo. Eu fiquei durante 2 meses sem ler mangá, praticamente sem assistir anime, só focado na área de programação. Eu voltei a ler, eu voltei a assistir, e queira ou não, isso demanda tempo. E também você tem que ser excessivo em controlar a sua vontade. Porque queira ou não, vai atrapalhar. Você vai querer mais ler do que aprender. Isso é realmente, porque é prazeroso fazer uma coisa que você já gosta e não é muito prazeroso fazer outra coisa. Então, estou tentando fazer que o meu cérebro se reconcilie a isso, entendeu? A dividir entre, não, estudar, bora, parou aqui. 30 minutos, não, mas tem isso daqui que é importante. E muitas das vezes vou ter que parar de ler e de assistir para focar numa área que é necessária. E agora, é claro, usando, porque esses últimos tempos eu não usei, usando o caderno e o lápis para escrever como mapa mental. Ah, mas por que você não usa isso, por exemplo, eu já tenho 2 computadores, certo? 2 notebooks. Uma tela, claramente, eu acho que dá para ver que está no bootcamp sobre SQL, sobre SQL, e o outro, eu coloquei uns art,
e é para a concentração, e realmente, você pensa que não ajuda, mas ajuda sim. Você coloca ali um tom ali que você quase ouve, né? Em minutos só para você relaxar o cérebro também. E isso se chama criação de hábito. E todo hábito bom a ser criado é difícil. E tirar um hábito ruim é mais complicado ainda. Mas se você não se esforçar, se você não tiver esse esforço, não transpirar fazendo isso, as chances de você obter sucesso em algo é raro, certo? Porque há exceções, mas como eu já venho dizendo, sempre quis ser exceção, mas em nenhum dos casos eu fui exceção, entende? E para não cometer o erro de ser, de criar expectativas erradas sobre os fatos, então criar algo que, pô, é assim. Então é o seguinte, falta muito, ainda estou muito cru para muita coisa, exato, entendeu? Mas eu nunca vou estar pronto 100%, entendeu? Quem já está pronto, você já deve saber essa frase, né? Que é algo que eu venho trazendo dos estudos de neopsicologia, da hipnose transformacional, terapeuta, etc. Muitas pessoas julgam a palavra coach, a palavra psicanálise, terapia, porque pensam em algumas sessões de algumas pessoas que, de maneira errônea, acabaram se tornando tanto terapeutas como coaches, como se qualquer um, sem um prévio conhecimento, e isso é porque a nossa sociedade brasileira, ela não tem uma maturidade, entendeu? Ela não teve essa maturidade. Enquanto tudo era mato, há picaretas, entendeu? Então, se destacar diante disso, também. Então, são várias coisas que eu posso anotar aqui que, cara, não ganhei dinheiro nisso, na verdade, investi nisso, e para mim foi bom, certo? Me trouxe um amadurecimento melhor, me trouxe uma perspectiva de volta. Não se esqueça das raízes. Existe Deus, existe Jesus Cristo e a vida é seguir com isso. Se você não acredita, tudo bem, entendeu? Não posso forçar a você a acreditar. Como também, quando a gente estuda a mentalidade e a psique humana, há profissionais bons e há profissionais não. Se for para relatar um dos casos mais, não casos, mas uma das coisas mais sensíveis e esdrúxulas que está acontecendo é que tanto profissionais, sejam psicólogos, terapeutas, entendeu, da área, pessoas que tiveram seu bacharelado, né, seu código lá do psicólogo, psiquiatra, é que a usar, ou seja, a hipnose ou outras coisas, outras técnicas que chegam a isso, acabam gerando traumas não existentes com uma simples palavra, muitas das vezes. É o que aconteceu com você quando a pessoa está em transe. Um profissional, quando fala isso e não toma cuidado com suas palavras, acaba gerando memórias falsas. Há um estudo científico sobre criação de memórias falsas. De memórias falsas. Pesquise sobre isso que com certeza você vai achar e é bastante interessante. Porque você chega numa pessoa, liga, fulano, você fez isso e aquilo naquele dia do jogo, ela vai confirmar mesmo não lembrando de nada. E isso é uma das provas de memória falsa. Justamente por saber sobre isso, é que devemos estudar a fundo. E hoje, mergulhando nesse lado da programação, nessa parte de dados, de análise de dados, eu vi algo muito, mas muito interessante. É sobre que cada base, cada fundamento que você ouve sobre lógica de programação e tudo isso, ele é fundamental porque você vai utilizar a todo momento. Aquilo dali é como se eu fosse o seu mapa, o seu guia. Eu estou aqui, eu vou para aqui, eu vou para ali. E como eu quero que esse vídeo seja rápido e sem balela, trazendo todo esse conhecimento abundante e despejando realmente para vocês, é o seguinte: tem muita coisa que realmente não tem como a gente colocar tudo na nossa mente e lembrar de tudo. Mas a gente pode lembrar o que procurar, como pesquisar e o que fazer. Entende? A gente não fica sem saber de nada, a gente já sabe.
que tem uma solução àquilo, que é só pesquisar sobre isso e se auto-aprimorar. Correto? Então a gente já chegou nessa fase do vídeo de ser totalmente direto. Não é um vídeo para ser ruim, é um vídeo para ser alegre, para entusiasmar você a crescer, entendeu? Sabendo sobre isso, para que no final você não fique com entusiasmo demais e chegue, tá complicado aqui para entender, e desanimar, porque vai chegar em certos pontos, em certas fases, que você vai ter meio que dar uma desacelerada, entendeu? Acelerar um pouquinho, manter um pouco o ritmo e acelerar de novo. Então, a vida não é só sobre uma constância, né, mas sim sobre variáveis constantes. E uma das coisas de você ter isso se chama disciplina, em ter algo constante. Para não ficar sem desconexo com o que eu estou falando das oportunidades, há muitas oportunidades, sim. Eu não tenho como afirmar que vai ter vaga para todo mundo, eu não tenho como afirmar que eu vou simplesmente entrar em um processo escrito. Não, vou selecionar, me candidatar na onde eu vejo ali que meus requisitos, pré-requisitos batem, não os meus, mas o que a empresa diz. Bateu ali, pronto, envia um currículo direcionalmente para aquela vaga. E tentar, entendeu? E tentar a sorte. Entendeu? De rezar, se ajoelhar, cruzar os dedos, não sei o que você faz para algo dar certo. Mas é assim, é tentar, porque o tempo é agora, né? É o tempo de plantio para você colher depois. E cria muito, né? Estar com inglês intermediário, cara, é uma das coisas que eu acho que você deve focar, você deve mesmo, porque se eu tivesse pelo menos uma hora de foco, seria bom, nem que seja meia hora durante o dia, meia hora durante a noite, focado. Eu ficaria mais ou menos uns 20 minutos mais ou menos. Mas é só usando o Duolingo para não ficar muito afastado. Então, tenho que organizar tudo. E eu quero mostrar a vocês um jeito de organizar. Não vou mostrar a minha organização, mas vou mostrar algo muito aparente a isso. Semelhante, ou até mesmo mesmo. Mas, para deixar o seguinte, muitas pessoas se preocupam, mas qual linguagem de programação eu vou querer, vou precisar? Entenda o seguinte, se você está começando, você vai procurar algo que você consiga fazer um estágio. Mas eu não quero fazer uma faculdade, eu não quero fazer um técnico. Eu acho que um técnico ainda consegue um estágio. Então, cara, a solução é o seguinte, você estudar as linguagens que estão mais aparecendo vagas no mercado, que é mais fácil para iniciante, criar projetos. Então, assim, o caminho é muito mais longo. E eu tô falando, mesmo para quem está com faculdade para fazer estágio, o caminho ainda é longo, cara, porque não é brincadeira. Você tem alguns requisitos que você também precisa ter algum projeto, e outros não, alguns sim. Então, e esses que às vezes não pedem projeto, não pedem muita experiência, é mais concorrido do que os outros, entendeu? Até mesmo para quem tem experiência, às vezes entra nesse, porque muitas das vezes ganham melhor do que aqueles que pedem uma certa experiência ali, um certo projeto. Valeu aí? Já se inscreveu? Já deixou seu comentário? Deixou aquele like? Like é muito importante, comentário também, compartilhe. E vamos mais um tópico que eu queria falar. É sobre o seguinte: tecnologia, inteligência artificial, vamos deixar assim, machine learning, que é a aprendizagem de máquinas, dados, análise, ciência de dados, etc. Vamos olhar assim, o mercado está progredindo muito, vai surgir muitas vagas, certo? Talvez pode ser um novo boom realmente aí da tecnologia. Pode ter muito mais vaga do que eu esperava. A pessoa está jogando coisas boas, pensamentos positivos para isso. Mas, claro, não estou desfocado da premissa inicial desse canal no médio, que é falar sobre inteligência artificial, falar sobre a vida real, sobre a minha realidade também. Não é que minha realidade interessa tanto, mas, tipo, não colocar uma bola assim. É parte neutro do que eu sei, que a realidade que nós temos é o seguinte: nem todos vão conseguir tal coisa.
não é garantia de eu conseguir, não é garantia de eu não conseguir, mas temos que ter esperança em conseguir fazer e tentar e melhorar e se aprimorar. Pronto, acabou. Quais opções que nós temos? Esse. Tem muita opção. Se tem muita opção, vamos nichar, afunilar, afunilar para saber qual os melhores a gente se encaixa, qual a probabilidade de nós entrarmos para esse daqui. Então, é dividir em esses tipos, tipo alta probabilidade, média probabilidade e baixa probabilidade. Acabou. Você pode separar 3 de cada e tentar. Uma delas possivelmente vai vingar. Você pode ser chamado. Então, vamos abrir aí ao rumo de possibilidades. Então, estudar é uma parte que tem que ser uma rotina, você tem que se acostumar, etc. E é isso. E não vamos pegar muito a firme sobre isso daqui. Mas trazer esse negócio, por exemplo, essa parte em que trabalhar, em ver como você vai usar isso, como é que você se encaixa, em que caminho você vai seguir, freelance, empreendedorismo, empresas, entendeu? PJ, SLT, você vai morar em outro lugar e tal. Quem não quer ter uma experiência lá fora? Então, muitas pessoas querem ter, outras nem tanto, mas se tiver realmente uma oportunidade irrecusável que você não acha aqui, é claro que você vai para outro. Mas tem exceções de pessoas que não querem. Entende? Isso daí é a vida, entendeu? É a vida de cada um. E o que fala? Para você estudar, você tem que. Para você estudar, por exemplo, fazer análise de dados, ciência de dados, você tem que estudar de acordo com aquilo dali. Né? Saber o básico sobre aquele assunto. E eu acho que tudo envolve um pouco análise de dados. Queira ou não, mesmo da área ou não, envolve análise de algo, certo? Eu acho que você tem que ter um certo ali que a mais, um certo tempero ali de ser analista, de rever tudo ali que você fez. E o tópico é esse, se a gente for falar só de inteligência artificial, e como ela está transformando e mudando muitas coisas, real. Mas como a gente vai ver projetos reais que a gente pode estar na mão na massa, entendeu? Quais coisas vão ser revolucionárias? Então, trazer isso. Qual nicho eu vou seguir aqui para frente? Qual empresa eu vou entrar como estagiário? Né? Como vai ser essa corrida que é longa? Falta ainda muitas horas de estudo, falta ainda muitos cursos para ser concluídos e feitos e ser aprimorados na minha base de conhecimento. Mas volta aí. Se fosse você entrando agora no ramo da tecnologia, o que você gostaria mais de saber, de aprender, ou de ouvir até mesmo? O que você interessaria mais? O que você gostaria mais de, não só de ouvir, mas de saber e de pensar? Talvez eu mesmo, como iniciante, possa te ajudar a ter uma perspectiva melhor nos próximos vídeos também. Para ver vídeos mais de acordo com a visão fora da caixa, fora de tudo, enxergar às vezes os outros lados que muitas das vezes não aparecem para nós. Dizem quem busca, encontra, quem busca, acha. Então vamos testar se isso é real, buscando. Fique com Deus, que você seja abençoado nesse exato momento. Rabum Devaj Maia, falando em aramaico, né, o Pai Nosso, que está nos céus, abençoe você. E valeu!